Bem-vindos a todos e todas ao YouTube, no canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, onde estamos com um projeto com as mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier. Hoje iremos falar de uma mensagem que está no livro Ceifa de Luz. É a mensagem número 20, Prescrições de Paz. Mas antes que comecemos a falar, vamos fazer uma ligação com o Mestre Jesus, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos ligando bem ao Mestre, pedindo a Ele que nos abençoe, que coloque as palavras, que possamos entendê-las da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. E na introdução, no início dessas prescrições de paz, está uma fala de Mateus, que diz: portanto, não vos inquieteis com os dias de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Jesus, Mateus. E esse capítulo todinho fala sobre a paz. Mas o que é essa paz? O que é a paz que tanto se fala, principalmente nos dias de hoje? E a paz, segundo o Espiritismo, é um estado de espírito, onde a nossa consciência está tranquila, o nosso dever retamente cumprido, onde há uma harmonização interior, onde há ausência de sentimentos negativos. Tudo isso é o resultado do amor. E eu estava pesquisando e eu vi que fizeram atualmente, por causa de tantas crises, de tantos conflitos, uma enquete no mundo e perguntando o que as pessoas estariam desejando nos dias atuais. O que elas queriam, o que elas pediriam, o que elas achavam que seria o melhor. E a maioria, dentre as pessoas ouvidas, elas pediram a paz. E tá uma coisa assim tão sem sentido hoje em dia, né? A paz. A paz deveria ser um sentimento calmo, de tranquilidade, mas hoje, até mesmo para se falar da paz, a gente tem que entrar nos tumultos. Historicamente falando, nunca tivemos uma paz plena. Sempre teve conflito entre as nações, sempre teve violência, sempre teve discórdia. E chegava-se a um finalmente nessas guerras, com armas, com munições pesadas, com canhões, baionetas, sempre através da violência. Mas não é isso que Jesus diz. O que Jesus nos diz? Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo vê. A paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus se conquista interiormente, não pela violência, mas de dentro para fora. Como nós vamos chegar a essa paz dita por Jesus? Essa paz que Jesus nos dá, aceitando as falhas dos outros, entendendo que os outros são diferentes de nós, não exigir deles o que não se pode dar, o que eles não podem nos dar, nada pedir sem dar de nós mesmos, não desprezar o próximo, não se aquietar com calamidades futuras, respeitar o ponto de vista alheio. Então, essas citações, o que querem dizer? Não aceitar as falhas alheias, desculpem. O que quer dizer isso? Quer dizer que o outro pode errar e a gente tem que falar sim, amém para todos? Não, mas compreender, ver o porquê que aconteceu isso, por que ele fez aquele ato, por que ele falhou. Ver lá no íntimo dele o que está se passando com ele. Não exigir o que não se podem dar. Nem todos têm a capacidade de dar exemplos, de mostrar exatamente como deve ser.
agem de maneira que não combinam com a realidade nem com as coisas, os ensinamentos pregados pelo Mestre Jesus. Não pedir sem dar de nós mesmos. A gente vai exigir do outro que eles sejam corretos, que eles sejam na linha reta, que eles preguem tudo de bom, de melhor, se nós erramos, se nós estamos errando, se nós estamos falhando. Não podemos nunca desprezar o próximo, porque ele é daquele jeito, porque ele ainda está precisando de encontrar os ensinamentos do Mestre Jesus. Muitas vezes nunca lhe foi passado um ensinamento, nunca lhe foi mostrado a doutrina do Mestre Jesus. E nós que já conhecemos a doutrina do Mestre, não podemos desprezar os outros. Não se inquietar com as calamidades futuras, como diz aqui Emmanuel numa das suas frases, porque essas calamidades muitas vezes podem nem acontecer, porque são previsões que chegam até nós, são palavras que vêm até nós e não sabemos se isso realmente vai acontecer. Então, respeitar sempre o ponto de vista alheio. E todos os obstáculos que são colocados na nossa frente, a gente tentar superá-los sem revolta. Jamais nos revoltarmos, porque cada obstáculo ali colocado é um aprendizado. Cada palavra que nos é dita é um aprendizado. Se há uma coisa que não concordamos, vamos analisar, vamos ver por que aquilo foi falado naquela hora para nós, como chegou até nós. E vamos corrigir as nossas deficiências. Se corrigirmos as nossas deficiências, o mundo será melhor. O que está em torno de nós será mais calmo, mais tranquilo, terá as bênçãos do Mestre Jesus, pois nós estaremos seguindo os seus ensinamentos da melhor maneira possível e cumprir os nossos deveres. Como nós devemos cumprir os nossos deveres? O dever retamente cumprido, com abnegação, com vontade de prestar aquele serviço, com vontade de ajudar ao outro, e não olhar para o outro que ainda não sabe das coisas com desprezo. Vamos abraçá-lo, vamos mostrar o caminho a eles, entregar confiante aos desígnios do Pai, porque o Pai jamais, o nosso Pai carnal jamais quer o nosso mal. Imagina o nosso Pai Celestial. As palavras e as coisas que são colocadas na nossa frente são sempre para o nosso progresso espiritual. Ter resignação, aceitar com muita paciência tudo que foi nos mostrado, mudar os nossos hábitos. E tudo isso, as nossas culpas, os nossos erros, vamos procurar corrigi-los. E de que maneira? Seguindo o Mestre Jesus. É através dos ensinamentos do Mestre Jesus que nós alcançaremos esta paz que nos faz tão bem. Porque quando a gente está em paz, quando a gente tem um dever cumprido, quando a gente segue os ensinamentos do Mestre Jesus, quando a gente caminha de mãos dadas com Ele, quando o nosso mentor está ao nosso lado, tudo isso nos dá tranquilidade, e essa tranquilidade faz de nós um servidor e um discípulo do Mestre Jesus. Tudo que o Mestre nos mostra, tudo que Emmanuel colocou aqui nessas palavras, tem um significado. Tolerar, ultrapassar os obstáculos, deixar para lá esses obstáculos, pensar que esses obstáculos transpostos são um ensinamento, são uma maneira de chegarmos até o Mestre Jesus. E ele nos fala aqui também, observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra, abolir inquietações ao redor de tudo, admitir pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, e tentar corrigi-los, que é o mais importante. Se seguirmos todos esses ensinamentos, todas essas prescrições, porque quem prescreve
é para o nosso bem. Essas prescrições servem como remédio para o nosso dia a dia. De mãos dadas com Jesus, conseguiremos subir degrau a degrau dessas orientações, dessas prescrições, para a nossa melhora. E a paz será uma consequência. Se caminharmos ao lado de Jesus, se andarmos de mãos dadas com o Mestre Jesus, tomando todos esses remédios que ele nos prescreveu, as coisas só tendem a melhorar para nós e para o mundo. Porque se seguirmos a opinião do Mestre Jesus, os ensinamentos dele, teremos paz. E tendo paz, seremos melhores. Ficaremos mais calmos, mais tranquilos, seguiremos cada parte do seu evangelho, caminharemos lado a lado com ele. E a partir do momento que aceitamos o próximo como ele é, estaremos subindo mais um degrau nesses ensinamentos do Mestre Jesus. Estaremos de mãos dadas com ele mais retamente. Então, essas prescrições de paz nos mostram quanto devemos modificar para seguirmos e tomarmos esses medicamentos que o Mestre nos diz. E esses remédios estão todos contidos no Evangelho dito por eles, que hoje Chico Xavier transcreveu para nós. E para encerrar, eu queria contar uma historinha que eu vi, que é um concurso que teve sobre a paz. Vou pegar aqui nas minhas folhas, que é concurso de pintura sobre a paz. O primeiro quadro mostrado retratava pastagem com lindas flores e borboletas no ar. O segundo, pássaros voando sobre nuvens brancas em contraste com o azul do céu. E o terceiro era um rochedo que era açoitado pelas ondas do mar e de uma violenta tempestade. Então, esses foram os 3 finalistas. Para surpresa de todos, o quadro vencedor foi o número 3. Logo foi contestado por todos, que diziam que essa grande tempestade violenta, como podia ser o vencedor? Se a violência ia totalmente ao contrário dos outros, que mostravam a paz e a serenidade. O juiz, que deu ganho de causa a esse quadro, respondeu: vocês viram que numa das fendas do rochedo existe um pássaro dormindo com seus filhotes? Sim. Mas antes que terminassem a frase, o juiz alegou: a verdadeira paz consiste em estarmos tranquilos em meio a uma tempestade. Não é uma tempestade com trovões, com aguaceiro, com raios. É uma tempestade através que os nossos erros na nossa consciência batem. Esses raios são os alertas. Por isso, não é difícil entender que a paz é um estado de espírito, e se a consciência estiver tranquila e mantermos sempre a nossa tranquilidade, este ninho representa a nossa consciência, e a nossa consciência em paz é o caminho a seguir. Isso é o que eu queria dizer, mas para dar o fim mesmo, eu quero ler uma frase também que eu achei muito interessante, que cai muito bem aqui. Um dia a paz vestiu-se de homem e conviveu com a humanidade sofredora e aflita. Conservava-se em paz, mesmo diante de situações assustadoras. Agredido, manteve-se sereno. Caluniado, exemplificou tranquilidade. Pregado na cruz, estava em paz. Por isso, esse é o modelo a ser seguido. O nome, Jesus. Obrigada, graças a Deus, e que o Mestre nos acompanhe e nos oriente sempre. Que assim seja.